Você não prospera porque você está decidindo viver de condição ao invés de viver de decisões. E isso é um assunto muito sério quando a gente vai se tratar. Mas antes da gente começar a ir profundamente nesse assunto, quero me apresentar para vocês. Prazer, eu me chamo Felipe, tenho 16 anos e nesse canal eu te ensino a viver com propósito e verdade. No dia de hoje eu vou falar um pouco sobre condição versus decisão. O que significa isso? Por que isso está te pedindo de prosperar, de alcançar o próximo nível? O que você tem que entender? Que o seu cérebro ele sempre vai buscar o conforto. Ele sempre vai buscar algo que seja o mais confortável e o que te dá menos chance de dar errado ou menos chance de morrer na cabeça dele. Então, o que seu cérebro vai buscar? Sempre a linha de conforto, sempre a linha que você não tem que sair da sua zona de conforto, sempre a linha que você não tem que correr risco, que você não tem que optar por decisões, você tem que optar por condições, ou seja, você tem que optar por se manter em uma condição mínima básica para que você sobreviva. O nosso cérebro é baseado em sobrevivência desde os nossos antepassados. Ou seja, se você continuar vivendo por condição, você vai viver por aquilo que a vida te propõe, não por aquilo que você decide fazer, não por aquilo que você decide criar as oportunidades que estão na sua vida. Então, qual que é o problema da gente viver por condição? Que você vai ficar sempre dependendo dos outros, você vai achar sempre que a culpa é dos outros, quando na verdade você tem que assumir a responsabilidade do que você faz e começar a fazer diferente. Então, por muito tempo, você vai ficar culpando o outro, porque eu não tenho oportunidade, porque ninguém me chama para trabalhar com ele, coisas nesse sentido que são autossabotadores. O que são autossabotadores? Coisas que certamente começam a te travar. Porque você vai começando a criar tanta coisa para fazer sentido na sua cabeça, que daqui a pouco o que realmente faz sentido vai ficar distorcido para você. Ou seja, você vai começar a cada vez dar mais desculpas, começar a cada vez mentir mais, e aí você vai caindo num poço que aparentemente não tem fundo, mas eu acredito que no fundo de todo poço sempre tem uma mola para você subir. Então, se você está nesse vídeo, já é uma grande diferença, já é um grande pontapé para você voltar essa gangorra para cima e voltar a viver uma vida de decisões, tá? E se a gente acabou de falar um pouco sobre condição, né? A gente pode ir um pouco mais a fundo sobre condição, mas iniciando no tópico de decisão. O que é viver uma vida de decisão? Uma vida de decisão é quando você decide viver uma vida onde você é a pessoa que dita as regras. Dita as regras, claro, né? Dentro de toda aquela moral que a gente tem no mundo de hoje. Mas, basicamente, o que você tem que entender? Que se você viver de decisão, você vai criar oportunidades, você vai parar de dar desculpas e você vai começar a viver uma vida extraordinária. Porque você vai entender que muitas vezes a sua responsabilidade é sua responsabilidade. Não tem ninguém que vai substituir ela, que vai entrar no seu lugar e cumprir ela por você. Por quê? Você tem que ser essa pessoa que é responsável, você tem que ser essa pessoa que entende que você tem que passar por frustrações, que você tem que errar, mas que você vai acertar. Por quê? Quem vive de condição nunca vai errar. Por quê? Porque ela nunca vai começar algo, ela nunca vai terminar algo. Então ela nunca vai decidir começar a empreender, decidir começar um novo emprego, decidir começar a estudar algo novo. Ela vai sempre se manter numa linha reta, numa linha medíocre, numa linha que todos estão seguindo. E é por isso que a nossa geração cada vez mais se afunda. Por quê? Porque elas querem viver de condição. Elas querem seguir moda, quer seguir trend, quer seguir coisinhas que estão viralizando, etc. E aí muitas vezes a gente perde os nossos princípios, a gente perde a nossa base e começa a viver coisas que não foi aquilo que Deus planejou, que não era aquilo que era pra gente viver. Então você tem que começar a viver uma vida de decisão. O que é uma vida de decisão? Onde você dita as regras desse jogo da vida. Ou seja, muitas vezes você decidir algo vai dar um frio na barriga. Por quê? Isso vai te expor a risco. Quando a gente fala de risco, como eu já expliquei, seu cérebro não gosta de risco. Seu cérebro busca conforto sempre. Agora, a partir do momento que você decide que você quer viver risco, ou seja, cada decisão que você toma te aproxima mais de um novo risco, de uma nova decisão. Então, se você começa uma nova empresa, você vai ter que tomar diversas decisões a partir daquilo. Mas se você não começar essa empresa,
você tomou a decisão de ser um fracassado, porque você nem começou e já desistiu antes mesmo de começar. Então, pra mim, fracassado é aquele que nem começa, porque aquele que tenta e erra foi melhor do que aquele que nem tentou, né? Porque você, mesmo que você tenha feito 1%, isso é mais do que 100% daquele que não fez nada. Ou seja, o que é, vamos lá, direto ao ponto, o que é viver uma vida de decisão? É você viver algo que você sinta verdade em tudo aquilo que você carrega, você viver uma vida com propósito, assim como eu falo, você viver uma vida que você fala, cara, eu não tô vivendo isso aqui porque eu vim por uma manada, porque eu vim por um grupo, tô vivendo isso aqui porque foi o que eu decidi, ou seja, foi o que eu acho, o que eu vejo sentido, o que eu vejo verdade em fazer. Então, por exemplo, cara, tem manada de tigrinho, dinheiro fácil, coloca R$ 20, vai voltar 200, tá. Cara, que acredita nisso? Porque, como assim você vai colocar R$ 20 e vai voltar 200? E aí, existe... E aí existe uma empresa por trás. E você realmente acha que essa empresa tá aceitando ter um prejuízo, com 1 milhão de jogadores jogando, ela tá aceitando ter um prejuízo e vai se manter dando dinheiro para todo mundo assim, na cara larga. É óbvio que isso é mentira. Então você não pode ir pela manada, você tem que ir pela decisão, ou seja, você tem que optar em fazer um serviço que seja digno, fazer algo que você acredita que dá resultado, você fazer algo que você fala, cara, eu sinto paz no que eu tô fazendo. Então muitas vezes aparecem oportunidades de serviços que eu tenho que decidir negar por diversas coisas, seja porque eu não vejo verdade naquilo que a pessoa carrega, seja porque... Enfim, o principal é esse, porque eu não vejo verdade naquilo que a pessoa carrega, ou seja, muitas vezes eu não sinto paz no que ela carrega, então ela vende dinheiro fácil, vende coisas que eu sei que não é real, então pra mim não vira, pra mim não faz sentido eu ter esse tipo de cliente, eu ter esse tipo de pessoas ao meu redor. Eu busco sempre filtrar muito quem tá ao meu redor, porque afinal ela vai estar dentro das 5 pessoas que estão na média de quem eu me torno. Então eu sempre decido estar com pessoas novas, em ambientes novos, vivendo novas experiências. Isso é viver uma vida de decisão. É você viver tendo novas experiências, viver sendo cada vez mais maduro, aprendendo com seus erros, aprendendo com os erros dos outros, sendo cada vez mais produtivo, sendo cada vez mais assertivo no seu dia a dia. Muitas vezes tomar uma decisão vai te dar frio na barriga e isso vai querer muitas vezes te paralisar. Você tem que entender que você não pode ficar paralisado, você não pode ficar em cima do muro, você vai ter que decidir um lado para qual você quer. Você quer viver uma vida medíocre, você quer viver uma vida das pessoas que, cara, me chateia muito. As pessoas que vivem uma vida inteira fazendo a mesma coisa, acordando no mesmo horário, pegando o mesmo ônibus, nunca viajaram, nunca saíram Meu, tem gente que nunca saiu da própria cidade. Nunca saiu da própria cidade. Cara, existe ônibus R$ 100 pra você sair de sua cidade. Então olha o nível de efeito manada, olha o nível de trava das pessoas. É o nível onde ela não pode se desbloquear a ponto de simplesmente pegar um ônibus e ir até outra cidade, conhecer outro lugar, viajar um pouco, ter novas experiências, conhecer novas culturas. Cara, por mais que o dinheiro seja limitado, o seu tempo seja limitado, se você viver uma vida de decisão, você vai começar a ter mais tempo, você vai começar a aproveitar mais sua família, você vai começar a decidir. Ao invés de ficar 30 minutos nesse celular, você vai começar a passar 30 minutos lendo, passar 30 minutos falando com seus pais, que seja assistindo um filme, falando que seja segundos. Ao invés de você ver um vídeo de 60 segundos, você vai lá e fala eu te amo pra sua mãe no dia de hoje, que já vai fazer muita diferença você viver uma vida de decisão e não de condição. Muitas vezes, condição tá ligada também à fé. Por quê? A pessoa, ela só quer fazer aquilo que tá na lógica humana, mas muitas vezes você tem que dar um passo de fé. Ou seja, muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão que pra você não faz tanta lógica, mas tem a ver com o seu propósito. Por mais que você perca dinheiro, por mais que você perca tempo, no final sempre tudo vai fazer sentido. Mas você tem que ter prudência. Não confunda prudência com trava, tá? Então você tem que ter prudência, você tem que tomar a decisão e fazer aquilo que tem que ser feito, porque senão você nunca vai sair do lugar e você vai ficar na famosa corrida dos ratos ou famosa procrastinação, onde você
Sempre faz a mesma coisa, todos os dias da sua vida, até você se aposentar, e enfim, todo aquele ciclo se repete. E, cara, eu realmente acho que se você tá assistindo esse vídeo, você não é essa pessoa que quer viver uma vida comum, viver uma vida mediana, onde todos vivem. Você quer fazer a diferença nesse mundo, você quer encontrar o seu propósito, você quer começar a enxergar coisas que muitas pessoas não enxergam, você quer começar a ajudar pessoas como muitas pessoas não ajudam. Você quer ser humilde como muitas pessoas não são. Por quê? Pra mim, o que significa prosperar? Ajudar cada vez mais. Porque quanto mais prospero, quanto mais eu tenho, eu posso mais transbordar na vida das outras pessoas. Porque se o meu copo estiver vazio, como que eu vou encher o copo da outra pessoa? Então, basicamente é isso. Você viver de decisão ou você viver de condição. Você viver de condição, você vai sempre querer ser uma pessoa medíocre, você vai sempre querer ser uma pessoa que está na média, que está no efeito manada. Quando você vive de decisão, você é sempre a pessoa que começa novas coisas, a pessoa que decide, que dita o jogo, e não a pessoa que só anda no caminho dos outros. Você tem que andar sim com pessoas que te impulsionam, mas você não tem que ser totalmente dependente delas, tá? Diretamente dependente. Você tem que tomar decisões erradas, você tem que tomar decisões certas, sempre buscando ser certo. Mas se você errar, tudo bem, faz parte da sua jornada. Você provavelmente é jovem, mas se você não for, enfim, ainda dá tempo, você tem tempo de vida para corrigir isso. Não se culpe muito, não perca tempo se culpando, se auto-perdoe, aprenda a se auto-perdoar, porque muitas vezes você vai querer se sabotar, muitas vezes você vai querer, enfim, você vai querer colocar travas para você não ir para o próximo nível, porque você não se sente merecedor, porque você tem necessidade de aprovação, enfim, existem muitos bloqueios que a gente tem, que a gente cada vez descobre mais bloqueios e a gente tem que desbloquear cada vez mais. Isso é muito louco, porque aí você vira uma jornada de automotivação, uma jornada de autodescoberta que nunca para. Então, eu tenho certeza que, cara, eu já vivi muita experiência com 16 anos, já vivi experiências que pessoas muito mais velhas que eu não viveram e não têm a bagagem de experiências que eu tenho, mas com certeza elas têm outras bagagens de experiências que eu ainda não adquiri, mas que eu tento aprender o máximo todos os dias. Então, por isso que eu gosto tanto de empreender, eu gosto de aventura, cara. Eu não gosto de coisa parada, eu não gosto de coisa que eu vou ficar estagnado, sempre no mesmo nível, onde eu não posso aprender coisa nova. Cara, pra mim isso não serve. Esse tipo de serviço, se for um serviço que você falar, cara, você não vai aprender nada, você não vai estar em um ambiente bom, você vai, sei lá, ser atendente de mercado durante 20 anos. A não ser que seja por precisão, cara. Eu sempre vou ter a humildade de entender que se eu preciso, eu vou lá e vou fazer o que precisa ser feito. Mas eu não vou viver de condição, não vou... porque eu não consigo empreender, não sei o que. Cara, você não precisa de dinheiro nenhum para você empreender, tá? Para você começar no digital, você não precisa de dinheiro. Agora, se você quer escalar, aí sim você precisa de dinheiro. Mas para começar, eu comecei sem dinheiro. Diversas milhares de pessoas começaram sem dinheiro e hoje já prosperaram muito. E hoje, enfim, fazem serviços aí do digital, entregam conhecimento. Enfim, pessoas prosperaram mesmo começando com pouco, e você também pode ser essa pessoa que vive de decisão. Então, esse foi o vídeo de hoje, basicamente. Espero que você tenha gostado, espero que você se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui. Foi um vídeo onde eu falei bastante, foi um vídeo que ficou bem extenso, que tá com 14 minutos quase aproximadamente. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com uma pessoa que precisava escutar isso. Seja uma pessoa que vive de decisão, rapaz. Pare de viver de condição, pare de se vitimizar. Comece a tomar decisões, comece a errar mais, comece a aprender mais. E comece a cada vez mais se tornar uma pessoa melhor e mais matura, tá bom? Porque o mundo agradece, você vai ficar agradecido, o seu eu do futuro vai te agradecer. Então busque viver novas experiências em novos ambientes, com novas pessoas e aprender coisas novas sempre, tá? Salário só é bom enquanto você está aprendendo. Depois que você parou de aprender, não serve mais. É isso. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal e fui!